Eu te falei que esse assunto sobre fluência era um assunto extenso. Você está percebendo? Olha só na dica que nós já estamos. Mas vem cá, por que o assunto fluência é um assunto que prende todo mundo? A primeira coisa que as pessoas buscam quando vão aprender um idioma é exatamente como ser fluente. Acredito que isso seja o mais importante para a maior parte das pessoas que buscam aprender inglês, porque tudo que nós mais queremos é falar. Poucas são aquelas pessoas que vão dedicar os seus estudos de inglês a uma parte mais acadêmica, mais de regra, mais de papel. A maior parte quer mesmo falar. E uma coisa que é importante saber: inglês não tem que ser chato. Você tem que curtir a caminhada. E quando eu falo caminhada, você já consegue entender que eu estou falando que a fluência é um caminho. Lembra lá no vídeo 1 que nós falamos que é um caminho que passa pelo conhecimento, pela prática, para chegar na confiança. Você precisa saber o que funciona para você. Qual é a sua melhor forma de aprender? Aquela que você tem mais facilidade para se envolver com as coisas, fazer com que elas não fiquem só decoradas, mas que você coloque também no seu dia a dia. É como fazer dieta, é como aquela série da academia. Uma série não vai servir para outra pessoa, porque cada uma tem objetivos diferentes. Assim como em inglês, aquilo que serve para você, a sua receita de bolo, não vai servir para o seu amigo, não vai servir para alguém da sua família. Por quê? Primeiro, você precisa saber qual é o seu motivo para aprender inglês. E lembra que nós já falamos sobre isso também. Aprender inglês não é o seu porquê, não é o seu motivo. Você precisa compreender o que está por trás da sua vontade de aprender inglês. Por que inglês vai fazer parte da sua vida? Porque você quer um emprego melhor? Porque você busca um salário melhor? Porque você quer simplesmente ter a confiança de se expressar em um outro idioma e você vai assumir isso como um hobby na sua vida? Quando você busca aprender inglês, também é importante que você entenda: não vai acontecer da noite para o dia. Não é um passe de mágica que hoje você vai dormir e acordar amanhã falando inglês. Não é assim que funciona. Antes da gente seguir, deixa eu te perguntar uma coisa. Já se inscreveu no canal? Então se inscreva para você ficar por dentro daquilo de mais atual que eu coloco aqui para você, para que você fale inglês com mais confiança e naturalidade. Outra coisa. Lá no canal do Telegram, olha o link aqui embaixo, você tem acesso às dicas diárias, diferentes das dicas que eu coloco aqui, e a gente ainda pode interagir de uma forma mais particularizada. Então, se você não faz parte do canal, entra também no canal do Telegram. Voltando aqui para o nosso assunto, pensa só, acho que você já ouviu essa frase. Quando você aprende um idioma, fica muito mais fácil aprender qualquer outro. Já ouviu isso por aí? Isso realmente é verdade. Por exemplo, vamos pensar no nosso português, que é a língua que você já fala. Você aprendeu as estratégias de linguagem inconscientemente. Isso você pode ainda não ter percebido, mas isso te ajuda a aprender qualquer outro idioma. Porque quando nós aprendemos português, antes de pronunciar e de fazer qualquer som, primeiro nós ouvimos. Isso é uma estratégia. Aqueles sons que a gente tinha mais dificuldade, nós também até prestávamos atenção como que a pessoa estava impostando a voz através da boca, da língua, a posição para fazer determinado som. Tudo isso nos ajuda a aprender qualquer idioma. Agora, um outro ponto que é importante quando nós buscamos aprender inglês é que nós temos em nós o vocabulário ativo e o vocabulário passivo. O que é o vocabulário ativo? Vocabulário ativo são aquelas palavras que a gente usa com frequência. E o passivo são aquelas palavras que nós conhecemos, sabemos o significado, mas nós não praticamos essas palavras. Isso é comum, inclusive, no nosso idioma, mas é muito mais comum
no idioma que a gente busca aprender. E quando eu falo que você precisa conhecer qual é o melhor método para você aprender, é exatamente analisar como você faz com o português que você fala. É uma receita de bolo, sabe? Você precisa descobrir como aprender, o que você faz para falar mais rápido, o que você faz para falar de forma mais fácil e mais agradável, como que as palavras novas são inseridas no seu dia a dia. Um outro fator que também não nos ajuda é comparar os falantes de língua inglesa. Pensa comigo, é como se nós tivéssemos vários computadores, mas cada computador vai ter uma memória diferente, uma velocidade diferente e uma possibilidade de armazenamento diferente. E é exatamente dentro de toda essa programação que você precisa trabalhar com o que você tem. Porque pensa comigo, um computador, por mais difícil que seja trabalhar com ele, ele ainda trabalha. Mas quando a gente não conhece o jeito desse computador, fica mais difícil da gente acessar, da gente abrir programas, de nós termos paciência para trabalhar com ele. Então aqui você tem um computador que você precisa conhecer qual é a velocidade, qual é o limite de suporte para receber informação nova. Isso tudo facilita a sua vida na hora de aprender. E claro, se no início dessa jornada você tem um acompanhamento, isso facilita demais a sua vida. Porque um bom tutor para ensinar a língua inglesa, ele não vai te dar o peixe, mas ele vai te ensinar a pescar. E uma vez que ele te ensine a pescar, não quer dizer que nas primeiras pescas você venha com um cesto cheio de peixe, mas você não vai vir com ele puro. Porque em alguns momentos fica muito fácil escrever e ler em inglês, mas não é tão fácil assim se expressar. Porque o jeito que nós percebemos o idioma não é o jeito real de falar. Se eu te pedir para escrever uma frase simples ou um parágrafo, se você for mais avançado, um texto sobre a sua vida, você se expressa e consegue colocar as ideias no papel com facilidade. Agora, se eu falo o contrário, fala para mim 2 minutos a sua opinião sobre o meio ambiente em inglês. Você vai travar, eu tenho certeza. Você não vai conseguir. Primeiro, porque você vai ter que usar vocabulário que talvez você nem use em português. Camada de ozônio, efeito estufa, reflorestamento, desmatamento, economizar energia. Todas essas palavras você vai precisar para se expressar. E isso talvez te trave. Talvez você chegue a refletir e vai me dizer, eu não consigo. Então, hoje, nós vamos ver aqui estratégias para você transformar esse vocabulário passivo em ativo. Qual é a diferença? O vocabulário passivo é aquele que você até conhece, mas que não faz parte da sua fala. A partir de agora, eu vou te falar de algumas estratégias que vão te ajudar a falar inglês com mais confiança e a como transformar esse vocabulário passivo em ativo. Estratégia número 1. Imersão. Quando a gente fala de imersão, provavelmente a gente pensa em 24 horas por dia. Mas uma imersão, ela pode ser considerada a partir do momento que você torna isso uma rotina. E aí, nós vamos focar na qualidade e não na quantidade de tempo. Quando eu falo em imersão, eu quero que você pense que essa estratégia vai te ajudar da seguinte forma. A partir de agora, tudo que você fizer para você e para os outros, você vai usar inglês o tempo todo. Lembre-se que ouvir não é o bastante. Você também precisa falar. Qualquer oportunidade que você tiver precisa ser uma oportunidade para você estar rodeado de inglês. E aí, pode ser
texto, pode ser podcast, pode ser vídeos de YouTube, mas é inglês o tempo todo. Você vai até pensar em inglês quando estiver sozinho. As coisas que você tiver para fazer naquele dia, naquele momento. Você vai falar consigo mesmo em inglês. Normalmente, nós mesmos nos pedimos conselhos, não é? Então, você vai trazer isso para o universo da língua inglesa e vai se questionar, e vai refletir as suas ideias, e vai se aconselhar em inglês. Isso tudo vai fazer com que você precise de palavras que estão lá no seu vocabulário passivo e que ainda não faz parte do seu ativo. Repita, repita muito. Escolha alguns poemas ou discursos de pessoas famosas, com frases curtas, com parágrafos. Treine esse discurso, preste atenção na entonação, na junção das palavras. Treine seu cérebro, treine os seus músculos faciais. Preste atenção em como a boca e a língua se movimentam para articular determinados sons. Entender esses elementos do discurso nos fazem ter mais clareza do idioma e nos dão mais confiança para falar. Todo dia, busque falar algo por pelo menos 1 minuto sem engasgar. E quando eu digo sem engasgar, é que não falte para você palavras, que você não fique pensando, ai, como que fala isso mesmo? Não, que você fale naturalmente. Estratégia número 2. Já falei um pouco dela na estratégia número 1. Melodia. Pense que o inglês ele é uma música e que algumas palavras separadamente elas vão ter determinado significado, mas num contexto elas vão ter a sua entonação reduzida ou até a sua pronúncia modificada. Lembra que nós já conversamos sobre isso? O inglês que nós aprendemos no livro não é o inglês falado. Preste atenção na melodia. Estratégia número 3. Desafie-se a cada momento. Qual é o vocabulário em inglês que você não domina? No início do vídeo eu falei com você sobre meio ambiente. Esse é um vocabulário que você domina? Se ainda não é, faça uma lista de 10, 5, 6 palavras e faça um áudio falando sobre o meio ambiente. A sua opinião, o que nós devemos fazer para contribuir e ajudar, o que nós não devemos fazer, como explicar cada ação e por que ela é benéfica ou maléfica para o meio ambiente. Só aí eu te garanto que você vai colocar essas palavras que estavam no modo passivo para o ativo. Mas não é fazer um áudio só. Isso tem que ter uma constância até que você fique seguro e domine o assunto. Quer ver só um outro assunto? Falar sobre direitos e leis. Em português, nós temos vários nomes diferentes para cada crime. Roubo, furto, invasão, assalto, assassinato. Em inglês também. Você domina esse vocabulário? Você consegue falar sobre isso? Se não, pega uma folha de papel, faz aí uma lista com determinadas quantidades de palavra para que você comece a se expressar. Estratégia número 4. Pratique. Saia da sua zona de conforto. Tá vendo como todas essas estratégias para nos darem mais segurança para falar inglês, elas estão interligadas? Não existe uma sem a outra. Por quê? Você tem que ter ali o vocabulário e você tem que falar, não tem jeito. Essa prática, ela é extremamente importante quando você se grava falando, se ouve e vê que pode melhorar. E aí você grava de novo e fala sobre o mesmo tópico, sobre o mesmo assunto de novo, até você considerar que tá ótimo. E aqui eu quero deixar um desafio para você antes de nós falarmos da estratégia número 5. Pegue um discurso famoso desses líderes mundiais.
com algumas frases em inglês. Sei lá, pensa em 3, 4, 6 frases. Ouça, ouça, ouça. Transcreva essas frases. Tente falar com a mesma entonação que o líder estava falando no discurso. Decore essas frases. Grave-se falando. Você vai ver que você vai estar muito mais confiante e se expressando com maior naturalidade. Quinta estratégia: comunique-se. Mesmo com medo, encare cada oportunidade que você tiver na sua vida para falar inglês. Porque só se fala falando. Não é da noite para o dia. Quanto mais a gente fala, melhor a gente fica. E se lembre, para falar, você tem que estar muito ligado naquilo que você escuta. Ouça com atenção, repita, reproduza, comunique-se. Você vai ver que falar inglês é muito mais fácil do que você pensava. Fica por aqui, que mais uma dica está a caminho. See ya!